Estamos aqui com Gabriela Cavaleiro, escritora, historiadora cultural e doutoranda de estudos medievais. Atualmente, Gabriela vive em Londres, de onde dedica seu tempo para escrever no seu blog pessoal Gato da Alice. Gabriela, conta um pouco pra gente como surgiu o seu amor pelo estudo medieval. Eu acho que a primeira vez que eu parei para pensar na Idade Média, ou no que eu achava que era Idade Média, foi fazendo um trabalho de escola. Eu tinha 12 anos e o meu professor, na época, pediu para a gente fazer um feudo, que era uma maquete, né? E eu me lembro que eu fiquei fascinada, porque eu tinha que ler e estudar, enfim, para sexta série, né? Criança. E aí, para construir o feudo, a gente, uma das fontes que ele entregou para a gente, né, eram livros com romances, e eram romances do Rei Arthur e etc. E eu me lembro que eu gostei muito. E a partir daí eu não me lembro assim como que isso se desenvolveu. Mas aí durante a graduação, logo no segundo ano de graduação, eu esbarrei nessa literatura medieval de novo e foi uma paixão avassaladora. Não tinha muito como explicar. E eu descobri aí nesse mesmo período que as pessoas viviam daquilo, né? Que as pessoas estudavam aquilo, que elas faziam pesquisa e a partir daí a minha carreira foi se desenhando, assim, meio que planejada, meio que as coisas foram acontecendo. Em um dos seus vídeos para o seu blog Gato da Alice, você mostra o seu fascínio, você mostrando uma peça antiga. Para você, qual é a importância de entender o passado para o presente? Porque a gente sabe que tem pessoas que dizem, objeto de 800 anos atrás, para que eu vou me interessar? Qual é a importância da gente entender o passado hoje, para o presente? Eu acho que todo historiador nessa hora teria uma resposta bem bonita para te dar, mas eu acho que a minha visão é de que o passado ele é uma janela muito importante para o que a gente é hoje. E independente, né, do seu objeto, né, de interesse, se é um sapato, se é um castelo, enfim, se é uma ânfora grega, eu acho que é o modo como você olha, né, o modo como você se aproxima daquilo que vai fazer uma diferença, que vai fazer com que aquilo seja relevante para você. Então, eu acho que o passado ele não é só uma janela de aprendizado para a gente se estudar, né, ver como as coisas aconteceram para a gente chegar até aqui, que é um processo natural. Mas eu acho que dentro, né, desse olhar para o passado, dessa janela, a gente pode aprender, por exemplo, no meu caso, né, como que a gente se relaciona com os objetos. Porque a gente acha que tudo é muito recente, a gente é uma sociedade do descarte, a gente compra aqui, joga ali. A gente não tem muita noção do que a gente tem, né? E eu não estou falando nem de acesso a coisas, mas do que no caso, o vídeo que você viu foi sobre sapato. Do que é um sapato, né? Um sapato, todo mundo usa sapato. O sapato é um objeto banal, entre aspas. Só que quando você para olhar para ele e olhar para ele de onde ele saiu, como que ele chegou, muita coisa não mudou, né? Até em termos estéticos, enfim. E a função que ele tem, não só a função do sapato como aquilo que calça e protege o pé, mas a função social que ele tem, que é fundamental até hoje, né? Então, quando você olha uma pessoa com uma solinha vermelha no sapato, você vai olhar para ela com outros olhos, né? Outro ponto interessante que você cita em um dos seus vídeos é a questão da manipulação do corpo, que você conta a sua experiência, que uma amiga sua precisava de uma pessoa para fotografar e você achou assim, nossa, eu sou baixinha, eu nunca vou ser considerada uma modelo. Então, daí você viu que qualquer pessoa pode, que a gente precisa valorizar o nosso corpo. O que você tem para contar sobre isso? Isso surgiu, na verdade, eu tenho uma amiga que é fotógrafa em Londres, ela trabalha com moda, e a Fabiana, e ela me convidou uma vez para fazer umas fotos de sapato, modelo de pés, e eu nem sabia que existia modelo de pés. Então eu fui na inocência e acabou que aquilo funcionou e a gente se deu muito bem e eu comecei a fazer umas fotos para um site em inglês. E o que eu achei mais interessante é que a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu tenho 1,55 m. Então, assim,
não fez sentido, né? Porque já vem aquele estereótipo na minha cabeça. Eu não tenho 1,80 m, eu não sou magra, não sou loira, etc. Mas aí foi muito bacana porque justamente com ela, e como ela é uma pessoa maravilhosa e generosa, ela te explica todo o processo. Então, ela te deixa à vontade, te faz perceber que, na verdade, aquilo é uma criação, que é um processo, né? Assim como um processo artístico, por exemplo. Então, que você tem duas pessoas ali e você pode ter mais, você pode ter, outras pessoas em estúdio fazendo outras funções. Mas foi ali que eu percebi que, parece até bobo, né? Mas a gente é muito imaturo. Então, você olha as imagens que são criadas na internet, revista, enfim, qualquer tipo de imagem, aquela imagem sempre tem uma manipulação, né? Uma selfie tem uma manipulação. E a manipulação nem sempre é ruim. O que eu percebi é que essa manipulação, e manipular é um termo até meio pejorativo, mas o manipular, quando eu digo, é o de mexer, da mão, né? E é que, na verdade, ele pode ser muito positivo, porque ele pode fazer você olhar para você, algo em você que você achava que era pejorativo, porque você aprendeu no seu meio que 1,55 m não vai te levar muito adiante em determinadas coisas, e aí você descobre que não, peraí, eu posso não andar numa passarela, por exemplo, mas eu tenho pés bonitos, entre aspas, e eles fotografam bem, dependendo do ângulo, você fica com as pernas, enfim, quadradas, enfim, o que eu achei mais bacana, e na época eu estava lendo um livro da Costanza Pascolato, que eu acho que eu menciono isso, né? E ela fala muito sobre essa questão do estilo, né? De você se sentir à vontade. Baseada nesse livro também você fala aquela frase, que inspiração não é imitação. Eu amei essa frase. Então, é que isso... E hoje em dia acho que é muito mais forte, né? O que eu percebo, e como a minha profissão maior é ser pesquisadora, então eu sou muito boa em fuçar e descobrir coisa. E aí você descobre que, por exemplo, quando eu era mais nova, 10 anos atrás, vamos supor, para eu buscar um determinado tipo de referência, eu tinha todo um trabalho, né, de ir procurar uma revista, ou um site, ou qualquer coisa do tipo. Não era só eu clicar e abrir a janelinha, né, do oráculo Google, que tudo ia aparecer ali. Então eu acho que com o passar, como as coisas ficam muito acessíveis, e especialmente em termos visuais, as pessoas elas têm preguiça de digerir. Então, quando você tem preguiça de digerir, qual é a primeira coisa que vem à tua cabeça? Eu vou me inspirar nela. Ela tá com batom vermelho, eu vou passar um batom vermelho. Só que você tem um tom de pele diferente, você tem um rosto diferente. E aí você olha e fala, não ficou legal. Porque você simplesmente fez um copy-paste, você não parou para olhar e digerir e falar, será que aquilo, de repente, se eu usar um rosa, ou enfim, dando um exemplo bem banal. A rede social também põe muito isso, né? A questão do compartilhar. A pessoa acaba não se preocupando em produzir. Não. Ela pega ali um conteúdo pronto e vai compartilhando. E acaba que a pessoa não passa pelo processo criativo, ela não cria. Isso no meio acadêmico também, né? Então, a informação mastigada, ela não afeta só o cotidiano, né? Da gente que, enfim, que você quer fazer uma busca na internet ou coletar informação sobre um assunto XY. Na hora de entregar um conteúdo, né, de discutir, que eu costumo falar que é uma conversa, né? A sala de aula é um espaço de conversa. Quando você entra naquele espaço, hoje eu dou aula há 3 anos na Inglaterra, eu percebo que os meus alunos, nem sempre, mas muitas vezes eles estão só esperando que a informação cole no cérebro, sabe? Que ela venha já mastigadinha, bonitinha, deglutinada. Quando, na verdade, a ideia é você simplesmente instigar. E eu me lembro muito que tem um professor, meu ex-orientador, ele diz isso. A gente assistia às aulas dele e a gente fazia muita pergunta. Isso lá em Londres. E chegou uma hora que o aluno falou, você não vai responder? Ele falou, não. Eu preciso responder? Então, assim, todas as perguntas que a gente fazia, ele devolvia com uma pergunta, porque a ideia é justamente instigar, é fazer com que você pare para pensar, né? E é muito interessante, porque acho que uma das áreas que fica muito forte, essa coisa da inspiração, é no segmento da moda, né? Você vê uma figura X falando sobre um conceito de maquiagem, e aí ela cita uma marca X, e aí eu me lembro que teve uma editora de beleza que algum tempo atrás, ela teve que fazer um vídeo para explicar
para o público dela, que quando ela usa, sei lá, uma sombra marrom uva da marca X, que aquilo é uma inspiração, que quando as pessoas forem, né, quiserem fazer enfim, um processo parecido, que elas não precisam usar da marca X, porque as leitoras estavam reclamando que elas não tinham acesso àquilo no Brasil. E a grande questão que se colocou ali, na verdade, esse desentendimento é porque elas querem simplesmente fazer o que eu disse, né? Elas querem colar aquilo, elas querem imitar e não digerir e criar em cima, né? E aí acaba sendo uma imitação mesmo. Gabriela, você se interessa por muita diversidade. Se interessa pelo feminismo, moda. Então, agora, focando no feminismo, tem um texto seu da HuffPost Brasil que você fala da ação que a ONU fez em 2014, He for She. Essa ação foi em 2014. Hoje, como você vê essa questão do gênero, das discussões de gênero? Algumas semanas atrás, final de fevereiro, eu dei uma palestra no interior de São Paulo para um coletivo cultural chamado Prosa no Museu. E eu fui convidada por um amigo, um colega que sabia que, embora eu seja uma historiadora e trabalhe com um passado muito antigo, eu trabalho com a categoria gênero, né, em análise histórica desde a graduação. E então a crítica feminista ela é muito cara, né, ela me é muito cara. Eu gosto de trabalhar com ela e eu me encontrei ali dentro. Não necessariamente na crítica feminista, mas no trabalho com gênero. E quando eu fui fazer essa fala, eu tive que fazer uma varredura, porque eu fui falar em português, faz muito tempo que eu não faço essas coisas em português. E quando eu fui na internet olhar, eu fiquei impressionada com a quantidade de, como diz, não são blogs, mas acho que são blogs, né? São coletivos que existem na internet, que são fóruns de discussão sobre feminismo, sobre gênero. E eu lembro que eu falei para eles, nossa, a sensação que eu tenho é que eu saí de um Brasil em 2011 e agora eu voltei para outro. Porque as discussões sobre o feminismo, elas estão muito em evidência. Então, o que eu acho é que não mudou nada. O que mudou é o espaço e a visibilidade, né? Então, a rede social, para mim, ela tem um papel fundamental, porque hoje você consegue criar uma plataforma online, um blog, em que você consegue colocar várias pessoas para discutir ao mesmo tempo. E a gente sabe que hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Então, tudo se tornou muito mais comunicável. Mas eu não acho que isso tenha se revertido de fato em ações. Eu acho que o He for She, ele é um exemplo disso, né? Ele foi lançado em 2014 e a ideia dele é trabalhar, enfim, é criar a ideia de que existe, de que para você, né, no caso do homem, que ele pode participar da luta e ele deve, obviamente ele nunca vai saber o que é, né, violência de gênero, ele nunca vai entender da mesma forma que a gente entende, ele nunca vai ficar com medo de voltar para casa às 11 da noite, não porque ele tem medo de ser assaltado, mas porque ele tem medo de ser estuprado. Então, mas existe uma questão que eu coloco e que eu acho que o He for She usa muito bem, que é a questão da empatia. Que você não passar por aquilo, você não ter aquela biologia que te faz passar por aquele processo agressivo, não quer dizer que você não possa ter empatia e lutar por aquilo. E eu acho que o He for She ele foi criado para isso, né? E eles colocaram uma voz uma voz nova, que é a Emma Watson, que o papel dela é justamente isso, né? Eles esclarecem que feminismo não é uma luta contra os homens. Não. Feminismo é muito mais que isso. Talvez ele tenha sido em algum momento, né? Porque o feminismo ele teve 3 ondas, mais ou menos. Há quem diga que existe uma 4ª onda. E o começo foi realmente, né? A primeira onda, a segunda onda foram momentos muito fortes, porque... Enfim, às vezes para você romper com algumas barreiras, você precisa de um estouro físico, né? Então você às vezes precisa apelar para algum tipo de manifestação que seja um pouco mais violenta, agressiva, porque se você não falar daquela forma, não vão te ouvir. Então eu acho que a partir daí criou-se muito esse estereótipo de que o feminismo, de que a mulher feminista ela luta contra o homem, quando na verdade não é. Só que é aquela velha história, é muito difícil você lutar por uma causa que vai fazer com que você perca privilégios, né? Só que a igualdade não é uma perda de privilégios, ela é um ganho de privilégios. E essa é a grande dificuldade que as pessoas têm de perceber no feminismo. Gabriela, a sua vida acadêmica, ela é uma inspiração para os estudantes, né?
você doutoranda, assim, eu acho... Você tem uma dica para os alunos que pretendem seguir um estudo assim? Eu acho que a primeira coisa que eu diria para qualquer um é que é difícil. E no Brasil, lá fora é difícil, mas durante o doutorado eu percebi que é mais fácil, porque eu estou em outro contexto, né? Porque, enfim, as estruturas sociais são outras, acadêmicas são outras, o modo como eles veem meu trabalho é outro, mas o que eu diria é que tenha muita disciplina e, mais do que disciplina, tenha muito amor por aquilo, porque o trabalho intelectual ele é muito cansativo e ele é muito solitário. Na maior parte do tempo você está sozinho. Tem que ter muito foco. Você tem que ter muito foco e tem que gostar muito daquilo, porque é um retorno, é uma área que vai te dar um retorno bem depois, então seus amigos vão estar, no meu caso agora, estão todos casando, tendo filhos, comprando casas e as suas prioridades são outras, porque você está terminando um trabalho de 4 anos, que agora, no meu caso, eu defendi em dezembro, então eu estou passando por um processo de revisão, porque a tese vai virar um livro, que vai ser publicado lá fora, então são outras, as suas prioridades elas são diferentes, não que você não possa ter as mesmas, eu sou casada, por exemplo, mas o tempo é lento. O tema da sua tese? Da minha tese? Então, eu trabalho, eu costumo fazer uma brincadeira que assim, toda vez que alguém me pergunta, porque um trabalho de doutorado ele é muito específico, então toda vez que alguém me pergunta assim, qual é o tema da sua tese, eu tenho vontade de falar, me pergunta qual é o sentido da vida, que é mais fácil. Mas enfim, o tema da minha tese, eu trabalho com materialidade, né? Eu trabalho com formas físicas, objeto, espaço, e eu resolvi investigar essas formas físicas dentro de uma série de textos. Então eu não estudo o texto como objeto, mas os objetos dentro do texto. Então eu trabalho com literatura, que é algo pelo qual eu tenho uma grande paixão, sempre tive, eu fiz letras na graduação. Então eu trabalho com literatura e trabalho com documento legislativo, que eu chamo de espaço de experimentação. Então, o que eu faço é entender como que a materialidade funciona ali dentro. Por quê? Porque eu percebi que existia uma lacuna na bibliografia, né? Falava-se muito de que esses textos falam muito sobre objetos, sobre o material, sobre o corpo, sobre sapato, mas ninguém nunca sentou e falou, tá, vamos lá, vamos trabalhar com isso, vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, eu pesquisei e eu acabei criando um conceito de posse, que na verdade... eu percebi que ele acontece de uma forma mais geral dentro do período que eu estudo, que é o século XIII. Então é mais ou menos isso. E a partir daí eu tive a oportunidade de ter um trabalho em loco, né, de visitar acervos de museu e conhecer os sapatos, né, de 800 anos de fato, mexer, pôr a mão, entender, sentir, né, ter uma experiência física mesmo com ele. Você fala que quando você toca, você meio que se conecta àquela pessoa que viveu 800 anos atrás, né? Você fala isso com brilho nos olhos. Porque a sensação é muito essa, né? E eu estava conversando com uma colega outro dia e eu acho que muitos historiadores devem ter, acho que muitas pessoas devem ter essa sensação, né? De você visita um lugar, uma ruína, e você põe a mão e fica, nossa, várias mãos tocaram aqui. E eu tive essa sensação com o sapato, porque são sapatos que eles têm a marca de uso, né? E como os métodos de conservação mudaram muito, eles conseguiram ser restaurados quase que totalmente. Então você consegue, a textura é a mesma, quase que a mesma, a coloração. E a sensação que dá, né, é que você está mexendo no armário da tua mãe, que você abriu ali sem pedir licença e você começou a mexer. Porque um sapato é um item muito íntimo, né? Porque você veste o teu pé com ele, porque ele te leva para todos os lugares, porque ele pode te abrir ou fechar a porta, né? Se você estiver usando o sapato errado, você não pode entrar num lugar, ou você pode ficar doente porque vai molhar, enfim. Dá para você fazer um trabalho só sobre isso, né? E a sensação é de conexão mesmo, porque quando a gente trabalha com texto, e o historiador ele trabalha muito com texto, às vezes a gente fica um pouco desconexo, né? Você fica um pouco perdido, porque você fica naquele plano do imaginar, né? De tentar construir aquela ideia, aquela teoria, aquela tese que você tem, mas ainda mais se você está no Brasil, né? No caso, se você estiver no Brasil, você está trabalhando com um contexto europeu ou asiático, você está muito longe. E eu, depois da minha experiência no doutorado, eu acho que é fundamental que o historiador que queira trabalhar com uma cultura
outra que não seja aqui, que ele não tem acesso, ele tem que conhecer, porque isso muda totalmente a tua visão daquele objeto. Porque um sapato de 800 anos não é a mesma coisa que um sapato de hoje. E você não pode olhar para ele e falar dele da mesma forma. Uhum. Gabriela, quais são os planos? Você é doutoranda? Depois disso vem mais o quê? Ai, qual o sentido da vida? Planos? Bom, como todo mundo sabe, né, o mercado de trabalho é cruel e ele te chicoteia. Então, o meu passo, agora eu estou no momento de revisão da tese, então eu defendi em dezembro. Eu ainda estou vinculada à minha universidade em Londres, que é o King's College, até 2017 eu estou vinculada a eles. Eu estou num processo de revisão, então fazendo algumas alterações para que a tese possa ser publicada, enfim. Tem o formato final para que o diploma seja emitido, porque lá é diferente daqui. A defesa não é automaticamente, não gera um diploma automático. Enfim. Então, eu estou com um projeto de pós-doc, que eu acho que vai ser bem legal, que tem algumas pessoas interessadas, que vai dar continuidade um pouco ao que eu fiz, mas vai juntar, na verdade, ele vai unir um pouco do que eu fiz no doutorado com o que eu fiz no mestrado. Uhum. Que no mestrado eu trabalhei com sexualidade, que é outro tema pelo qual eu tenho uma paixão enorme. Então vai ser uma junção dos dois. Por enquanto eu estou no Brasil, dei uma palestra na USP, uma aula no FRJ, estou assim, tateando, né, o ambiente e me familiarizando, mas como eu disse, né, eu sou casada, meu marido está lá, então eu devo retornar em breve para resolver, né, a nossa situação, a casa, essas coisas que ficaram lá. Então eu não sei, vai ser um pós-doc, mas ainda está sendo, os ingredientes estão sendo assim, colocados em ordem ainda. E fala pra gente como encontrar o seu trabalho. Então, eu escrevo para o Huffington Post Brasil, que acho que o site na internet ainda é brasilpost.com. Eu tenho alguns textos esporádicos, no meu próprio site tem alguns links, que é o gatodalice.com, e tem alguns links para os meus textos, tanto no Huffington Post, quanto para textos que eu escrevi para Obvious Mag, que é uma plataforma de textos para escritores em língua portuguesa, né, uma plataforma internacional. E o que eu acho mais importante, né, do que eu faço hoje eu tento transformar o meu trabalho em algo que faça sentido hoje. Então, eu sempre discuto, né, para o HuffPost eu não fico falando sobre sapatos medievais, eu falo sobre feminismo, sobre futebol, sobre qualquer coisa que tenha relação com gênero e com a qual eu tenho alguma afinidade, enfim, e uma vontade de falar. A HuffPost é como se fosse um blog mesmo, né? O HuffPost ele é um jornal que foi criado nos Estados Unidos pela Arianna Huffington. E ele, na verdade, ele é uma plataforma cultural, né? Então, ele tem uma abordagem bastante diferente, né? De temas infinitos. E eu sou uma escritora colaboradora, que eles chamam de blogueiro, né? Então, não é uma profissão, é uma colaboração. Mas é uma ótima plataforma, eles têm uma página no Facebook que é muito bacana. E eles, agora tem, enfim, o jornal se estabeleceu mesmo no Brasil, acho que desde 2013, 2014. Eu comecei a escrever para eles em 2014. E é uma plataforma muito generosa, porque eles aceitam discutir sobre tudo. Então, mesmo em temas políticos, eles vão colocar ali, enfim, leituras completamente opostas para que a gente possa, de fato, pensar. Então, é uma plataforma bem bacana. E eu recomendo que vocês leiam, porque é bem interessante a forma que você escreve. É bem confissões, então parece que a gente está do seu lado. Você lê o texto e você se identifica com aquilo, É bem legal a forma como você se expressa. Obrigada. Obrigada. Gabriela, muito obrigada, pela sua presença. Obrigada. Obrigada pela oportunidade. Fabiane Muniz para o canal Unigra Rio.